Olá, estamos aqui buscando o entendimento desse magnífico processo da bioeletrogênese em neurônios. E nas aulas anteriores você entendeu o que vem a ser o potencial de equilíbrio de um íon e também aprendeu a calcular esse potencial de equilíbrio do íon através da equação de Nernst. Nessa aula nós vamos falar a respeito da força eletromotriz. Venha comigo. A força eletromotriz. Bom, aqui nós temos um neurônio que está em repouso. Então aqui temos um neurônio em repouso. Se colocarmos aqui um voltímetro neste neurônio, vamos analisar que ele apresenta uma DDP de menos 70 milivolts. Isso é o chamado potencial de repouso, por causa da situação de repouso. Esse é o potencial de repouso. E sabemos que os três principais íons que estão envolvidos com o potencial de repouso são o potássio, que está mais concentrado dentro do que fora, o potássio. O sódio, mais concentrado fora do que dentro. E o cloreto, mais concentrado fora do que dentro. Esses são os três principais íons envolvidos com a formação, a gênese do potencial de repouso. Sabemos que esses íons eles precisam de canais para que atravessem a membrana. Aqui, o cloreto e o sódio tendem a entrar. E o potássio a sair. E através da equação de Nernst podemos calcular o potencial de equilíbrio de um determinado íon. Então suponha que temos aqui que essa seja a concentração do potássio dentro da célula em milimol por litro. Ou seja, o potássio está 30 vezes mais concentrado dentro da célula do que fora. Aqui o sódio está bem mais concentrado fora da célula. E o cloreto também. Como eu falei, sódio e cloreto estão fora da célula, potássio dentro da célula. E esse é um exemplo dos potenciais de equilíbrio desses respectivos íons. Então, nós temos lá o potencial da membrana, que é menos 70 milivolts, o potencial de equilíbrio do potássio é menos 90 milivolts, o potencial de equilíbrio do sódio é mais 60 milivolts e o potencial de equilíbrio do cloreto menos 60 milivolts. Esses valores foram tirados de um trabalho. Então, o que devemos analisar? A força eletromotriz, ela será a diferença entre
o potencial da membrana em questão, menos 70, com a diferença entre a força eletromotriz. A força eletromotriz, ela nada mais é do que a diferença entre o potencial da membrana com o potencial de equilíbrio do íon. Isso será a força motriz. Essa diferença é a força que vai impulsionar o íon. O potássio para fora, o sódio e o cloreto para dentro. Outra informação importante que nós temos aqui: quanto mais próximo for o potencial da membrana do potencial de equilíbrio, mais permeável a membrana é esse íon. Então fica claro que o íon mais importante na situação de repouso é o potássio. Vamos ver aqui um outro exemplo para você entender melhor. Vem comigo. Se temos uma célula em repouso, temos um potencial de repouso, chamaremos esse potencial de Vm. Esse potencial de repouso, por exemplo, é menos 70 mV. E aqui nós temos os potenciais de equilíbrio dos dois íons mais importantes aqui no momento. O sódio, mais 65 mV, e o potencial de equilíbrio do potássio, menos 85. Na verdade, a diferença entre o potencial da membrana e o potencial de equilíbrio do íon é, na verdade, a força motriz que tende a impulsionar esse íon. Vamos entender. A membrana está polarizada nesse momento, tem cargas negativas interno, cargas positivas externamente. Ok? Então, a membrana tem 70 mV e o potencial de equilíbrio do sódio é mais 65 mV. Então, entre essa diferença vai dar este valor, e esse valor é a força motriz que tende a movimentar o sódio para dentro. Podemos notar aqui esse sinal negativo, mostrando que há uma tendência do sódio a entrar com essa determinada força motriz, aqui, de 135 no nosso exemplo. Se analisarmos agora o potássio na situação de repouso, o potássio tende a passar para fora por causa da força motriz. Esta força motriz, 70 menos 70 menos 85, teremos uma força motriz bem pequena de 5 milivolts para fora. Então, entendemos nesse momento um conceito que é bastante difícil, mas que nos leva a entender o movimento das cargas e a geração de sinais nas membranas dos neurônios. Agora nós vamos entender o que vem a ser a equação de Goldman-Hodgkin-Katz. Na verdade, a equação de Nernst, que nós já estudamos, ela é para se identificar, para se encontrar o potencial de equilíbrio de apenas um determinado íon. O potássio, o sódio, o cloreto, o cálcio. A equação de Nernst, então, ela é para apenas um íon, mas sabemos que não é apenas um íon que tem contribuição sobre os potenciais da membrana. Então, a equação de Goldman, Hodgkin e Katz, ela vem mostrar
a contribuição dos vários íons através da membrana num determinado momento. Então aqui nós temos o potencial da membrana, por exemplo, menos 70 milivolts, através de um voltímetro, um neurônio em repouso, esse é o potencial de repouso, e neste momento sabemos que 3 íons estão envolvidos na gênese do potencial de repouso. O mais importante é o potássio. Aqui temos o potássio. Na verdade, essa equação é uma extensão da equação de Nernst. Isso aqui nada mais é do que aquelas constantes para 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Isso tem um valor de 61, né? E essa é a contribuição do potássio. Esse P é a permeabilidade do potássio, a diferença de concentração de fora do extra para o intra, aqui para o potássio, aqui para o sódio e aqui para o cloreto. Nesse momento, então, esses são os 3 íons mais importantes no momento de repouso da célula, no momento do potencial de repouso de menos 70 milivolts. Então, esses 3 íons estão envolvidos e eles precisam de determinados canais. Aqui, o potássio se movimentando para fora, neste momento, pelos canais de vazamento. Até agora eu falei dos canais de vazamento, que alguns canais não têm comporta. Na verdade, não é que esses canais não têm comporta. Eles são ditos sem comporta pelo fato de eles permanecerem abertos durante o repouso celular. Mas, na verdade, eles apresentam sim comporta, porém, eles são ditos sem comporta por essa razão, de estarem abertos nesse momento do repouso celular. E aqui, apesar dos canais de sódio estarem fechados, neste momento, há um determinado vazamento deste sódio muito pequeno neste momento, mas muito pequeno. Então há uma contribuição, sim, porque podemos imaginar que o potencial de equilíbrio do potássio, por exemplo, seja menos 90 milivolts, mas a membrana tem menos 70 milivolts. Por que não é igual? Porque não é apenas o potássio que está atravessando a membrana no momento de repouso. É também um pouco o sódio. O sódio tem um potencial de equilíbrio, por exemplo, de mais 60, mais 64 milivolts. E também há uma presença do cloro também se movimentando aqui, apesar que os canais de cloro estejam fechados, mas também o cloro também pode atravessar a membrana em pequenas quantidades nesse momento para dentro. Então o cloreto, o cloreto tem uma contribuição juntamente com o potássio. A importância maior nesse momento é do potássio. Por isso que o potencial da membrana, menos 70 milivolts, é próximo do potássio. Ok? Então, entraremos agora na próxima aula entendendo o que é o potencial, melhor o que é o potencial de repouso.